Olá, coração! Tudo bom? Quero falar com você que vai prestar Unicamp 2018. Vamos falar sobre uma obra que será cobrada por esse vestibular. Trata-se do conto O Espelho, de Machado de Assis. Mas, para quem vai prestar FUVEST 2018, esse encontro também será útil, pois servirá de introdução para o Memórias Póstumas de Brás Cubas, do mesmo Machado de Assis. Vamos começar então? Qual é a história desse conto? O nosso narrador fala de 5 amigos que sempre se reuniam em Santa Teresa, bairro do Rio de Janeiro, para discutir altas questões filosóficas. Na verdade, eram só 4 que discutiam, porque um deles, João Jacobina, nunca debatia. Ele afirmava que a discussão era a forma polida do instinto batalhador que jaz no homem como herança bestial. Ou seja, uma forma educada de ser selvagem. Mas um dia, quando todos discutiam sobre alma, Jacobina resolveu participar, desde que os outros se resumissem a ouvir, sem discutir, óbvio. Para começar, ele apresentou uma teoria bastante inusitada, a de que nós temos não uma, mas 2 almas. A primeira, a alma interna, que é como nós nos enxergamos. E a segunda, a alma externa, é como os outros nos enxergam. De acordo com Jacobina, as 2 funcionam como as metades da laranja. Desculpa, me empolguei. Enfim, uma não sobrevive sem a outra. E para comprovar a sua teoria, Jacobina relata um fato ocorrido aos seus 25 anos, quando ele tinha sido nomeado alferes. Caso você não saiba, amorzinho, alferes é um posto da Guarda Nacional. Cargo baixo, mas que já trazia algum status, alguma consideração social. Por causa disso, muita coisa mudou na vida de Jacobina. Alguns amigos passaram a olhar torto para ele, recalcados. Outros não, deram muito mais atenção para ele. Alguns chegaram até a comprar a farda de alferes. Tadinho, olha só como ele era pobre. Mas o mais interessante é que uma tia, Marcolina, insistiu para que Jacobina passasse uns tempos no seu sítio. Ela queria a honra de ter um alferes em suas terras. E para lá ele foi. E lá é que acontece a parte mais importante do conto. Durante sua estada no sítio de tia Marcolina, Jacobina é muito bem tratado. Toda hora seu alferes para lá, seu alferes para cá, a melhor comida é para ele, a melhor poltrona é para ele, o melhor lugar na mesa é dele. Você acredita que até a tia parou de chamá-lo de Joãozinho? Passou apenas a chamá-lo de Senhor Alferes. Pior, deixou o melhor móvel da casa, um velho espelho que dava nobreza à sala, para o quarto de Jacobina. No entanto, toda essa situação vai mudar. Uma filha de Marcolina, que morava a léguas de distância, adoeceu, ficando às portas da morte. É por isso que a tia vai ver a coitadinha. Qual é o resultado? Jacobina fica apenas com os escravos no sítio, que nessa mesma noite fogem. Jacobina viu-se então na mais completa solidão, o que o deixou bastante angustiado. O único momento em que ele tinha um pouco mais de alívio é quando dormia. Era um instante em que ele sonhava com as pessoas elogiando seu cargo de alferes. Mas, quando acordava, voltava à situação de agonia. E então, após 8 dias da mais completa solidão, Jacobina resolveu olhar-se no espelho e algo de muito assustador aconteceu. Não é isso, para que esse é um canal sério, tá? Louca! Mas o que foi que Jacobina viu diante do espelho? Foi a sua imagem difusa, esvanecida, como se começasse a desaparecer. Assustador, não? O que ele fez, então, após esse momento tenso? Surpreendentemente, ele pegou a sua farda, vestiu a sua farda, colocou-se diante do espelho e a sua imagem apareceu nítida, meu amor. A partir daí,
Jacobina passou a dedicar um momento do dia para colocar a farda de alferes, ficar 2 ou 3 horas diante do espelho, meditando, lendo ou stalkeando o crush. Tá louca, até parece, né? Bom, enfim, assim ele conseguiu aguentar mais 6 dias de completa solidão. Chegando a esse ponto, em que conhecemos uma história de Machado de Assis, tem sempre alguém que pergunta: qual é a graça desse texto? Esse é o maior escritor da literatura brasileira? Esse povo que tem a coragem de chamar Machado de Assis de mais chato de Assis é por não entender qual é a vibe dele. Por isso falha na leitura, já que mantém uma relação errada com o texto machadiano. É como o Nego do Borel, que ao invés de manter um relacionamento sério, só tá querendo o quê? Ai, 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 ui, ui. Se você não quer um machadão, fica sabendo que o concorrente vai querer. Ai, foi podre essa, né? Enfim, ler Machado de Assis pensando apenas em história é como chegar em alguém que quer algo sério e só poder oferecer o ai, 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 ui, ui. Miga, sua louca, falta de sintonia total. O que é preciso lembrar é que em Machado de Assis, a história, a narrativa, é uma desculpa, é um pretexto para que ele faça algo de mais importante, a análise psicológica. E os perfis que o autor cria são complexos, pois estão ligados a elementos psicossociais. Ou seja, Machado de Assis entende que a personalidade ela é marcada por fatores sociais. E um dos fatores que mais influenciam nossa personalidade, de acordo com o autor, é o status, ou seja, o prestígio social. É até legal lembrar aquela definição que se espalhou pela internet. Status é você querer ter o que você não precisa, com dinheiro que você não tem, para passar uma imagem do que você não é, para gente de quem você nem gosta. Você reparou o quanto de não aparece nessa definição? É isso que eu acho muito interessante, pois toca num tema que é muito importante na literatura machadiana. A preocupação com status acaba fazendo com que a pessoa negue o que ela realmente é, só para satisfazer o que os outros valorizam. Ai, sabe aquele povo que acha que está abafando porque tem um iPhone? Que tipo de gente se valoriza porque tem um iPhone? Que tipo de gente valoriza alguém que tem um iPhone? Me poupe, se poupe, nos poupe. Pois é exatamente isso que a literatura machadiana critica, a preocupação com o status, quer dizer, com a aparência. Não é à toa que há um momento na narrativa em que o Jacobina nos diz que o alferes eliminou o homem. Ninguém mais prestava atenção à alma interna, ou seja, ao Joãozinho, ao homem, à essência. As pessoas prestavam muito mais atenção à alma externa, isto é, ao alferes, ao status, à aparência. Então não esqueça, meu pedacinho do céu, a literatura de Machado de Assis critica uma sociedade muito preocupada com a aparência, com o status, em detrimento da essência. Esse mesmo ataque você vai encontrar no Memórias Póstumas de Brás Cubas. Outro aspecto que eu quero que você veja em O Espelho é a maneira como Machado de Assis manipula a narrativa. Em primeiro lugar, como se trata de um conto, espera-se que a história seja breve, extremamente curta, pois não há tempo nem espaço para, por exemplo, desenvolver narrativas paralelas. E não é que Machado de Assis acaba trazendo para um espaço tão pequeno como o do conto O Espelho referências a outros textos, num processo que nós chamamos de intertextualidade. Há ali um diálogo, por exemplo, com Shakespeare, com a Bíblia, há uma referência a Camões, a Tomás Antônio Gonzaga, e todos esses elementos sendo citados acabam servindo para compor o perfil do Jacobina, que nós notamos então que é uma pessoa refinada, culta, sofisticada. E olha que interessante notar, um homem culto, um homem refinado, mas autoritário, antidemocrático, porque não quer discutir, porque não quer debater com os outros. Outro ponto interessante é o fato de que O Espelho tem uma narrativa
dentro de narrativa. Nós temos um narrador em terceira pessoa que abre espaço para que Jacobina conte a sua própria história, ou seja, para que Jacobina funcione como narrador de primeira pessoa. Isso faz lembrar um fenômeno que está muito na moda na crítica recente, que é o quê? É a polifonia, ou seja, a manifestação dentro de um texto de várias vozes. É o que você vai ver, por exemplo, também no Coração, Cabeça e Estômago, romance de Camilo Castelo Branco, cobrado pela Unicamp, ou no Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, e no Mayombe, de Pepetela, esses dois últimos romances, cobrados pela FUVEST. Por fim, outro ponto que eu acho interessante é como as narrativas machadianas flertam com o sobrenatural e não se entregam a ele. Acabam até, de uma certa forma, tirando um barato da cara da gente que fica esperando uma fantasmagoria. Não ficou claro? Então, deixa eu te explicar com um exemplo. Vejam Memórias Póstumas de Brás Cubas. Trata-se de um romance narrado por um defunto, o que é sobrenatural. No entanto, a sua narrativa não tem nada de sobrenatural. Aliás, é justamente esse romance que inaugura o realismo no Brasil. O mesmo se dá com O Espelho, publicado um ano depois de Memórias Póstumas. O conto tem a coragem de trabalhar com um dos objetos mais utilizados em histórias de terror. Quantas narrativas sobrenaturais você já viu que tem espelho na sua trama? Gente, lembrei agora de uma cena do trailer do filme Espelho do Medo. Olha só. I'm not acting scared, but he is. What are you doing? Nothing. Nossa, até me deu arrepio. Ai, sai, sai. Enfim, Machado de Assis toca nesses elementos, mas sabiamente os ignora. Basta lembrar que a descrição que é feita do local em que Jacobina se encontra com seus amigos, uma casa que fica entre a cidade e o céu, ou seja, entre o céu e a terra, faz lembrar aquela frase: há mais coisas entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã ciência. Além disso, a iluminação que a lua provoca acaba também ajudando a criar esse clima fantasmagórico. Mas nas mãos de Machado de Assis, todos esses elementos eram mera simbologia, uma ferramenta para que ele estabeleça uma crítica à preocupação de nossa sociedade com relação à aparência, ao status. Por isso, nunca se esqueça dessa frase do conto, que praticamente o resume: o alferes eliminou o homem. Então é isso. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Se você gostou, curte aí, compartilha e não se esqueça de se inscrever no nosso canal para ficar sempre sabendo de nossas novidades. Um beijo e até a próxima.